bem? Eu estou feliz de compartilhar mais uma vez um pouquinho da palavra do Senhor e um pouquinho do que Ele tem ministrado no meu coração. Eu tenho lido um pouco dos profetas e tem uma palavra em Neemias que tocou muito no meu coração. Então eu quero compartilhar com vocês. Mas antes disso, queria também falar um pouquinho de umas coisas. Eu adoro decoração. Quem me conhece sabe que aqui em casa eu gosto de pintar um pedacinho da parede, gosto de pôr um quadrinho, gosto de inventar uma modinha, porque eu acho que essas coisas dão um ar novo, dão um refrigério para casa, um conforto gostoso, trazem um pouquinho mais de luz, de vida para casa, né? E pensando nisso, eu queria contar para vocês a respeito de uma cidade inteira que estava precisando de uma reconstruçãozinha, um toquinho. Na verdade, esse toquinho que estava precisando era dos moradores e que o Senhor realmente sarasse o coração deles. Essa cidade é a cidade de Jerusalém. Jerusalém, quem já viu na internet, em fotos, ou quem já esteve lá, sabe que ela é uma cidade murada, todinha murada. Os muros são muito lindos e deixam ela uma cidade bem charmosa, diferente das cidades que a gente está acostumado, sabe? Uma cidade muito bonita mesmo. Porém, esses muros, antigamente, tinham um significado, tinha uma significância, uma importância. Não era só uma coisa de decoração. E o significado desse muro era de que aquela cidade, aquele povo que morava ali dentro daqueles muros, era um povo selecionado. Era um povo que era completamente cuidado por Deus, dirigido por Deus, guiado por Deus, ouvia a voz de Deus. Era um povo realmente selecionado. E Deus não queria que eles se contaminassem com os pecados e com as coisas ruins, com as maledicências, com as idolatrias que aconteciam do lado de fora daquele muro. Deus queria que eles fossem um povo realmente selecionado, santificado para Ele. Acontece que aquele povo pisou na bola, sabe? Bastante. E começou a trazer as contaminações do lado de fora dos muros. E por causa disso, eles foram ficando cada vez piores, cada vez mais maus, e maus, e maus, e maus. E por causa dessa maldade, eles foram destruídos e levados cativos para um outro povo da Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos. E Deus falou para eles assim, olha, se vocês se apurarem, se vocês trocarem as suas atitudes, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, eu vou trazer vocês de volta. E Deus realmente os trouxe, mas a cidade estava completamente destruída e precisava uma reconstrução. Mas aquele povo estava assim, desnorteado, né? Então o templo foi reconstruído e chegou aos ouvidos de um homem chamado Neemias, que trabalhava como copeiro para uma outra região, lá na Pérsia. E chegou essa palavra para ele e ele sofreu muito. E ele falou, como eu posso deixar a cidade onde os meus pais foram sepultados, como eu posso deixar eles nessa humilhação, né? Porque a falta daqueles muros não era só uma cidade destruída, mas imagine uma cidade que era antes protegida por Deus, que tinha altos padrões morais e éticos e religiosos, de repente estar completamente destruído, né? E ele falou, não posso permitir que isso fique assim. Então ele orou, ele jejuou, ele buscou na palavra de Deus, no princípio da palavra de Deus, o que era preciso fazer para retornar a honra, para reconstruir aqueles muros, né? E Deus deu o direcionamento para ele. E ele foi e pediu ao rei. E quando Deus quer, até os reis se dobram à vontade de Deus, né? E o rei liberou eles para sair de lá e reconstruir os muros em Jerusalém. E não só liberou, mas deu um bocado de coisa para ele levar. Umas cartas, deu umas madeiras, deu um bocado de coisa e ele levou, porque Deus é muito maravilhoso, né? E quando Deus quer fazer uma obra, Ele nos dá todos os recursos e Ele opera milagres e essa obra realmente acontece. E Jeremias chegou lá e junto com o povo que estava lá, ele começou a reconstruir esse muro, de acordo com o que a palavra de Deus dizia.
né? Lembrando a importância que esses muros tinham para Jerusalém, né? Imagina, os povos de volta passavam e a chacoalhavam, e humilhavam, e tiravam sarro, e poderiam até mesmo atacar, se sentir livres para atacar de novo. Porque os muros destruídos e a cidade destruída mostravam o povo destruído, né? Então eles precisavam reunir forças em Deus para a reconstrução. E o que chamou muito, mas muito mesmo, o Espírito Santo falou muito ao meu coração esses dias, é um versículo só, lá de Jeremias, que é Jeremias 3, 28, que diz assim: desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. O que isso quer dizer? Que tinham um muro de uma cidade inteira para ser reparado, mas que cada um foi e reparou o pedaço de fronte da sua, que correspondia ao seu pedaço, entendeu? Na sua área, cada um no seu quadrado. Eles reconstruíram de frente a sua própria casa. E isso tocou muito ao meu coração, porque às vezes a gente fica preocupado com o pecado, ou com as imoralidades, ou com as dificuldades de um país inteiro, de uma nação inteira, mas lá dentro da nossa própria casa, tanto da casa física onde nós moramos, quanto da casa lá dentro, que se chama coração, as coisas estão precisando de uma reforminha, de uma pinturinha, né, derrubar algumas coisinhas e serem jogadas fora, tirar um lixinho, passar uma que boinha, sabe? Dar uma arrumada. E o Espírito Santo falou muito no meu coração, assim, que muitas vezes as nossas atitudes, as coisas que nós pensamos, as coisas que nós vemos, as coisas que saem da nossa boca, as coisas que entram ao nosso coração, as coisas que a nossa mente permite ficar fazendo ninho lá dentro, né? Uma mentirinha aqui, um enganozinho ali, um gatinho na eletricidade, uma continha fiadinha que a gente compra sem a intenção de pagar, sabendo que não pode pagar, os enganos, as coisas erradas que a gente faz, um filminho que a gente se permite assistir, sabendo que aquilo vai trazer coisas que vão nos afastar do Senhor. Eu não quero aqui soar a puritana e a perfeita, nada disso. Mas a Bíblia diz que existem padrões que nós precisamos seguir, princípios que nós precisamos seguir. E às vezes a gente começa a deixar pequenas coisas entrarem, e quando nós vemos, os nossos muros estão completamente destruídos, prontos para serem atacados pelo inimigo. Nós precisamos reconstruir os muros. E por onde nós recomeçamos essa reconstrução? Pela nossa própria casa, cuidando dos nossos, abençoando os nossos, prestando atenção na forma como nós falamos, nos gritos que nós damos, nas piadas que nós contamos, nas palavras que nós falamos, nas fofocas que nós fazemos, prestando atenção nas expressões que nós fazemos, porque às vezes não é preciso falar, às vezes uma única expressão fala todas as coisas. Nós precisamos reparar os nossos muros, reparar a nossa alma, levantar os muros que protegem a nossa alma das chacotas do inimigo. Não é preciso a gente ir na cara do inimigo e dizer nhê, 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 nhê. Não, só pelo fato de nós existirmos e dizermos que somos de Deus, ele já nos odeia. Ele já quer nos atacar, ele já quer destruir, ele já quer se vingar, ele já quer levar cativo, ele quer fazer isso. Mas se os nossos muros, se a santidade, porque os muros de Jerusalém significavam santidade a Deus, se os muros da nossa vida, se a santidade da nossa vida estiver tudo caidão, tudo em ruínas, ele tem acesso a nós. E é melhor estar guardado do que estar à mercê do inimigo. Tem uma fé, uma crença dissimulada assim: seja feliz, faça tudo que te faz feliz. Não acho que é errado ser feliz, até porque a palavra de Deus diz que nós colheríamos abundância, nós seríamos felizes, porque com Jesus nós somos felizes.
Com Jesus não tem intempéries nessa vida que nos faz ficar abatido, caído, prostrado, né? Mas há uma criança que se diz assim, seja feliz, não quer mais? Deixa. Quer? Pega. Ah, te falou isso? Fala de volta. Te deu um tapa? Devolve outro. Maquina uma vingança. Faz isso. E isso não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que para nós sermos felizes e para nós sermos guardados, nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus. Para reconstruir os nossos muros, nós precisamos voltar aos princípios das coisas que o Senhor Jesus nos ensinou, aos princípios do que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos vigiar em oração, pedir, Senhor, guarda os meus filhos, guarda a minha casa, guarda o meu cachorrinho, guarda a minha família, guarda o meu irmão, guarda os meus pais. Cuida a saúde, cuida o espiritual, cuida onde eles forem, o que eles pisarem, o que eles fizerem, o que eles falarem, que eles sejam santos, que eu seja santa e que nessa vida eu seja guardada e à frente da minha casa tenha um muro construído e que glorifique o seu nome. Na frente da minha casa aqui, essa casa aqui, tem um muro construído e que a minha vida glorifique o seu nome. Se eu fizer o meu muro e você fizer o seu, e o meu vizinho dele, e o de lá, o dele, de lá, o dele, nós teremos uma nação e um mundo rendidos aos pés do Senhor e um mundo com a alma e o coração sarados. Só Deus sabe, e você também muitas vezes sabe, as coisas que lá dentro do seu interior precisam ser mudadas. Uma invejinha, um ataquezinho na fofoca, uma puxadinha, às vezes no serviço você faz uma puxadinha aqui para derrubar o outro ali. Às vezes na família a gente faz isso, sabe? Na nossa vida. Eu não estou acusando ninguém de nada, porque eu mesmo tenho os meus problemas, milhões de problemas, e que eu tenho tentado dia a dia me voltar ao Senhor Jesus e reconstruir os meus muros. Mas cada um sabe, e o Espírito Santo pode mostrar também. Clame ao Espírito Santo e fala onde é que meu muro está derrubado. E se meu muro não está derrubado por completo, aonde é que tem uma brechinha, que está entrando coisas que não te agradam? Me ajuda a reconstruir. Cada um reconstrói o seu, e assim nós glorificaremos a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. Lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Se você quer, e eu quero, ver o Senhor Jesus, segue a paz com todos e busque a santificação em nome de Jesus. Bora reconstruir?